Nem tudo nas Escrituras é luz, consolo e cântico. Há páginas tão sombrias que parecem ferir a razão humana. Relatos que revelam o lado mais severo da justiça divina e a profundidade do pecado humano. Você pode ter ouvido falar do Deus de amor, mas hoje vai conhecer o Deus que também julga, que expõe, que disciplina. E acredite, cada uma dessas histórias carrega um espelho invisível que reflete o que ainda acontece nos dias de hoje. A primeira história é um retrato vivo de arrogância e queda. Herodes Agripa I, o rei devorado por vermes. Imagine um homem cercado de poder, ouro e aplausos, netos de reis, alianças com Roma, vestes tecidas em prata que brilhavam sob o sol. Herodes Agripa caminhava entre os homens, como se fosse um deus, e talvez ele realmente acreditasse nisso. Governava com habilidade política e um carisma quase teatral. Perseguia os apóstolos, prendia líderes cristãos, e quando viu que isso agradava ao povo, sentiu-se invencível. Certa manhã, diante de uma multidão em Cesareia, Herodes subiu ao trono improvisado, coberto de prata polida, refletindo a luz como se o próprio sol o coroasse. As pessoas gritaram, "Voz de Deus, não de homem", e ele aceitou. Nenhuma palavra de humildade, nenhum gesto de reverência, apenas um sorriso satisfeito. E foi aí que o céu reagiu. A Bíblia relata que um anjo do Senhor o feriu imediatamente, porque ele não deu glória a Deus. Seu corpo começou a ser consumido por vermes de dentro para fora. O homem que brilhava como prata tornou-se carniça em vida. A multidão que o aplaudia assistiu horrorizada ao espetáculo da própria vaidade humana, sendo devorada pelo juízo divino. Flávio Joséfo, historiador judeu, confirmou esse evento. 5 dias de agonia, dores insuportáveis, uma morte lenta e repulsiva. Tudo porque ele ousou roubar a glória que pertence apenas ao Altíssimo. Você percebe o paralelo com os dias de hoje? Quantos ainda se erguem nos palcos, nas câmeras, nos púlpitos, acreditando serem o centro da adoração? Quantos usam o nome de Deus para exaltar a si mesmos? Herodes não é apenas uma lembrança antiga, ele é um alerta eterno. Quem busca glória própria diante de Deus termina consumido por dentro. Agora, mergulhe comigo em outra cena, não menos impactante, mas profundamente simbólica. Ezequiel e o pão assado sobre fezes. O profeta Ezequiel foi chamado em um dos momentos mais sombrios de Israel, o exílio babilônico. O povo havia se afastado da santidade e Deus decide transformar o profeta em uma mensagem viva. Ele não falaria apenas com palavras, seria o próprio sermão. Deus o manda construir uma miniatura de Jerusalém sitiada e deitar-se ao lado dela, um total de 430 dias, representando os anos de pecado da nação. Ele deveria comer uma porção mínima de alimento, racionada, para simbolizar a fome do cerco. Até aqui já é duro. Mas então vem a ordem que rasga o estômago. Assa teu pão sobre fezes humanas diante deles. Sim, fezes humanas. O combustível para o pão seria a impureza. Ezequiel, sacerdote antes de profeta, sente o choque na alma. Clama, "Ah, Senhor Deus, nunca me contaminei." E Deus, em misericórdia, permite que use fezes de vaca em vez de humanas. Mas a mensagem permanece. O pão impuro representava a podridão espiritual do povo, o cheiro fétido do pecado. A contaminação não apenas da comida, mas da consciência. Pense no cenário. Um homem de Deus, sozinho, deitado no chão, contando dias, comendo migalhas de pão queimado sobre esterco. A vizinhança o olhava com desprezo. Ele não parecia um profeta, parecia um louco. Mas cada detalhe da cena gritava uma verdade. O pecado não é apenas desobediência, é sujeira diante do santo. Ezequiel não pregava para agradar, pregava para acordar. E talvez Deus ainda faça isso hoje.
Quantas vezes ele usa o escândalo, o desconforto, o colapso das nossas certezas para nos mostrar que estamos espiritualmente imundos. O pão sobre fezes não é apenas uma lembrança antiga, é um espelho moderno. Vivemos tempos em que o pecado é vendido como liberdade e o erro é temperado com justificativas. O pão parece saboroso, mas o combustível ainda é impuro. Deus mandou Ezequiel provar o gosto da impureza, porque o povo havia esquecido o gosto da santidade. Mas se o caso de Ezequiel revela o juízo coletivo, o próximo episódio mostra o peso de um voto individual feito sem sabedoria. A terceira história, Jefté e o voto impensado. Você precisa entender o contexto. Jefté era um homem marcado desde o nascimento. Filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos, expulso de casa, viveu entre marginais e guerreiros de aluguel. Um dia, quando Israel foi ameaçado pelos amonitas, os mesmos anciãos que o desprezaram foram pedir sua ajuda. E ele aceitou, com uma mistura de orgulho e fé. Mas antes da batalha, Jefté comete o erro que mudaria sua história para sempre. Em um impulso emocional, ele faz um voto a Deus. Se me deres vitória sobre os amonitas, o primeiro que sair da porta da minha casa para me receber, eu o oferecerei como holocausto. Parece piedoso, mas era insensato. Deus nunca pediu isso. A guerra termina, Jefté vence, e quando retorna triunfante, o coração dele para, porque quem sai de sua casa dançando e tocando tamborins é sua única filha. Imagine o choque, o desespero, o peso daquele instante. O homem que libertou a nação agora se vê prisioneiro da própria promessa. Ele rasga suas vestes e chora. Filha minha, tu me prostraste por completo. A Bíblia diz que a jovem pede 2 meses para lamentar sua virgindade nos montes. Alguns estudiosos creem que ela não foi sacrificada literalmente, mas consagrada a viver celibatária. Outros, que o sacrifício foi real. Seja qual for a interpretação, o resultado é o mesmo. Uma vida inocente perdida por causa da ignorância espiritual de um homem. E aqui está o ponto. Jefté queria agradar a Deus, mas o fez da maneira errada. Quantos ainda fazem isso hoje? Quantos negociam com Deus, prometendo o que ele nunca pediu? Quantos acreditam que o Senhor precisa ser convencido com gestos extremos, quando o que ele quer é obediência, não barganha? Jefté representa o crente precipitado, aquele que fala antes de ouvir, que promete antes de entender. E quando o voto se torna fardo, ele descobre que o preço da insensatez é alto demais. O mais perturbador dessa história não é o sacrifício em si, mas a ausência de discernimento. Em uma época em que os ídolos pediam sangue humano, Israel, o povo do Deus vivo, começou a agir igual aos pagãos. O sagrado se confundiu com o profano. E quantas vezes hoje a religião também se confunde com idolatria disfarçada? Quando o homem se torna centro da fé e Deus é reduzido a uma moeda de troca, o voto de Jefté ecoa nas igrejas, nos negócios, nas promessas impensadas que fazemos sem consultar a palavra. E a dor que ele viveu é o lembrete de que fé sem sabedoria gera tragédia. Mas se até aqui vimos o orgulho punido, a impureza denunciada e a ignorância castigada, prepare-se, porque a próxima história é diferente. É uma cena brutal, um espelho da degradação moral de toda uma nação. A quarta narrativa é a concubina do levita. Poucas histórias na Bíblia são tão sombrias quanto essa. Um levita, homem que deveria ser exemplo espiritual, viaja com sua concubina, uma mulher com quem havia brigado, mas que agora tenta reconciliar. No caminho de volta, eles param em Gibeá, cidade pertencente à tribo de Benjamim. Esperavam hospitalidade. Encontraram o inferno. Um idoso os acolhe em casa. Mas à noite, homens da cidade cercam a residência e exigem que o levita seja entregue para que abusem dele. A cena é quase uma reedição de Sodoma. E então, acontece o impensável. O levita entrega sua concubina.
Entrega-a como se fosse um objeto. Durante toda a noite, ela é violentada até a morte. Ao amanhecer, cai diante da porta da casa, com as mãos tocando a soleira, como se ainda buscasse abrigo. O levita sai, vê o corpo e, sem emoção, diz: "Levanta-te, vamos." Ela não responde. Está morta. Ele a coloca no jumento e retorna para casa. E ali, em um gesto que ultrapassa o limite da sanidade, corta o corpo da mulher em 12 pedaços e envia cada parte a uma tribo de Israel. O horror desperta o país. Uma guerra civil explode. Tribo contra tribo. Israel quase destrói a si mesmo. Essa história é mais do que violência. É uma metáfora do que acontece quando o povo de Deus perde a sensibilidade espiritual. Quando a religião continua, mas o amor morre. Quando líderes espirituais se tornam covardes e a justiça se torna espetáculo. O levita representa o religioso frio, que cumpre rituais, mas não tem empatia. A concubina representa a inocência sacrificada pelo egoísmo coletivo. E Israel, o povo que deveria ser luz, tornou-se trevas. Você percebe o quanto isso soa familiar? Vivemos dias em que a indignação só surge quando o horror já é insuportável. O mal cresce em silêncio, a apatia reina, e só reagimos quando é tarde demais. O livro de Juízes termina com uma frase aterrorizante. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Não é exatamente o retrato da nossa era? Depois da concubina do levita, você poderia pensar que já viu o pior. Mas a Bíblia ainda reserva uma história que atinge o núcleo da dor humana dentro da própria casa de um rei escolhido por Deus. A quinta história é o escândalo entre Amnon e Tamar, a ferida aberta da casa de Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus, o guerreiro que derrubou Golias, o salmista que compôs canções eternas, o rei que uniu uma nação. Mas mesmo as casas ungidas podem se tornar palco de tragédias quando o pecado é ignorado. Amnon, primogênito de Davi, apaixonou-se por sua meia-irmã Tamar. Só que o que ele sentia não era amor, era obsessão. Ele não a via como pessoa, mas como desejo. Com a ajuda de um primo astuto, Amnon finge estar doente e pede que Tamar venha cuidar dele. Ela, inocente, leva pão e óleo para alimentá-lo, sem imaginar que está caminhando para o pior momento da sua vida. Quando se aproxima, ele a agarra. Ela resiste, suplica, implora. Não cometas tamanha loucura. Pede ao rei e ele não te negará. Mas o desejo fala mais alto que a razão. E então, o príncipe, herdeiro do trono, viola sua própria irmã. O texto é cru, sem adornos, sem metáforas. A violência é direta, perturbadora. Logo após o ato, o amor doentio se transforma em repulsa. Amnon sente ódio, desprezo e a expulsa de seus aposentos. Ela sai gritando, rasgando suas vestes, cobrindo o rosto de cinzas, a imagem viva da vergonha e da injustiça. Mas o mais doloroso não é o que ele fez, é o que Davi não fez. O rei fica indignado, mas não pune, não confronta, não fala. O silêncio do rei é o maior grito de omissão da Bíblia. Absalão, irmão de Tamar, testemunha tudo. Guarda o ódio em silêncio por 2 anos, até que finalmente mata Amnon. O sangue pede sangue, a dor vira vingança e a casa de Davi mergulha no caos. Um ato de luxúria se transforma em guerra civil. A Bíblia não romantiza o pecado, ela o expõe em toda sua podridão, mesmo quando vem da realeza. Tamar nunca mais se casa. Passa a viver isolada, desolada, uma sombra do que foi. Sua dor é o retrato de todas as vítimas que carregam traumas causados por quem deveria protegê-las. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, aprende da forma mais cruel que o pecado ignorado dentro de casa se torna uma semente de destruição. Quantas famílias hoje vivem esse mesmo ciclo? Silêncio, vergonha, fingimento.
Homens e mulheres que evitam confrontar o mal dentro do lar em nome da paz, mas acabam permitindo que o pecado governe. A história de Amnon e Tamar é um alerta sobre o poder da omissão. A justiça adiada é injustiça multiplicada. E a falta de disciplina, quando o erro nasce dentro de casa, pode arruinar tudo o que Deus construiu. E aqui você percebe algo em comum entre todas essas histórias: orgulho, impureza, impulsividade, covardia e omissão. Os mesmos venenos que ainda destroem vidas hoje. Mas existe uma razão profunda para que a Bíblia registre essas cenas tão perturbadoras. Não é para chocar, é para revelar a natureza real do pecado. O ser humano tende a pintar o mal com tons suaves, a racionalizar erros, a amenizar a gravidade das escolhas. Mas a Escritura não faz isso. Ela mostra o pecado em carne viva, com todos os seus efeitos colaterais. Você lembra de Herodes, que foi devorado por vermes? Ele representa o orgulho que consome de dentro para fora. Lembra de Ezequiel, comendo pão sobre fezes? Ele representa a contaminação espiritual que o pecado causa, mesmo quando o povo finge que está tudo bem. Lembra de Jefté, o homem que perdeu a filha por um voto precipitado? Ele mostra o perigo de falar em nome de Deus sem ouvir Deus primeiro. Lembra do levita que entregou sua concubina para a morte? Ele é a imagem da frieza espiritual, o religioso sem amor. E Tamar, violentada e silenciada, mostra o resultado final de uma geração que perdeu o temor. 5 histórias, 5 espelhos, 5 avisos. E, curiosamente, todos apontam para um mesmo ponto. Quando o homem se afasta da presença de Deus, o caos toma o trono. Agora, imagine o cenário do mundo atual. Líderes que se exaltam como deuses, povos que se alimentam da impureza moral, promessas vazias feitas em nome da fé, religiões frias e corações feridos por pecados nunca confessados. Mudam os nomes, mudam as roupas, mas o enredo é o mesmo. A humanidade moderna vive os mesmos pecados antigos, apenas com novas embalagens. Mas ainda há algo mais profundo. Essas histórias não terminam em desespero. Cada uma delas, por mais sombria que pareça, aponta para a necessidade de redenção. Elas gritam que sem arrependimento não há vida, que a justiça de Deus não é vingança, é restauração. O rei que se exaltou e foi comido por vermes nos lembra que toda glória humana é temporária. O profeta que comeu pão impuro mostra que a santidade ainda é o único alimento que salva. O guerreiro que perdeu a filha ensina que promessas sem sabedoria custam caro. O levita e sua concubina revelam que a religião sem amor é apenas espetáculo vazio. E Tamar, a mulher ferida, aponta para o Cristo que um dia viria curar todas as feridas. Porque foi na casa de Davi onde aconteceu o escândalo que nasceu Jesus, o descendente que redimiria a história da própria família. Deus não apaga o passado, Ele o transforma. Você percebe o poder disso? Mesmo nas páginas mais escuras, a graça ainda encontra espaço para nascer. Talvez você se identifique com algum desses personagens. Talvez você já tenha sido ferido como Tamar. Talvez tenha feito promessas insensatas como Jefté. Talvez tenha se calado quando deveria agir como Davi. Ou talvez tenha se deixado corromper pelo orgulho como Herodes. Mas a boa notícia é que, diferente deles, você ainda tem tempo. Deus não te revela essas histórias para te assustar, mas para te despertar. Para te lembrar de que o juízo é real, mas a misericórdia também é. Que o mesmo Deus que julgou Herodes é o Deus que perdoou Pedro. Que o mesmo Senhor que ordenou a Ezequiel encenar o juízo é o mesmo que prometeu restaurar Jerusalém. As páginas perturbadoras da Bíblia existem para te lembrar de que a santidade não é negociável e que cada escolha humana tem consequências espirituais reais. Mas, acima de tudo, elas existem para mostrar que nenhum erro é grande demais para ser redimido. Pense nisso.
O Deus que viu a arrogância de reis e o sofrimento de inocentes é o mesmo que vê o que você carrega em silêncio. O mesmo que puniu também é o que cura. E talvez essa seja a mensagem mais profunda por trás dessas histórias, que o Deus que disciplina é o mesmo Deus que abraça. Porque no final, tudo converge para a cruz. Lá o juízo e a misericórdia se encontraram. Lá, o sangue inocente foi derramado por causa de todos os Herodes, Jeftés e Aminons deste mundo. Lá, a justiça foi satisfeita e a graça foi oferecida. E é por isso que, por mais perturbadoras que sejam essas histórias, elas não terminam em tragédia. Elas terminam com esperança. Esperança de que ainda há tempo de mudar, de se arrepender, de recomeçar. Agora me diga, qual dessas histórias mais te marcou? Qual delas mais te fez refletir sobre a gravidade do pecado e a grandeza da misericórdia? Escreve aqui nos comentários, porque eu quero saber o que Deus falou contigo através delas. E se esse vídeo te fez enxergar a Bíblia com outros olhos, se te fez entender que o amor de Deus é também justiça e que a santidade ainda é o caminho da vida, então se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada história é uma viagem profunda pela palavra, sem filtros, sem máscaras, com a verdade nua e eterna. Mas antes de sair, eu quero te lembrar de algo. A Bíblia não é um livro para ser lido apenas, é um espelho para ser encarado. As histórias mais perturbadoras não estão apenas lá no passado. Elas se repetem em cada coração que escolhe viver longe da luz. Então, se hoje Deus te mostrou algo através delas, não endureça o coração, não ignore o chamado. A mesma mão que julgou Herodes está estendida agora para te levantar. E um dia, quando o mundo inteiro estiver diante do trono, essas páginas que hoje parecem assustadoras farão sentido. Porque cada juízo, cada lágrima, cada dor apontava para o dia em que o mal seria definitivamente derrotado. E nesse dia, o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima, inclusive as de Tamar, de Ezequiel e as suas. Obrigado por assistir. Que a luz do Senhor te envolva, te desperte e te transforme. Até o próximo vídeo.